processo de purificação, ele então diz, por isso que ele pede para julgar-me. Julga-me, aí eu posso oferecer a ti um louvor e uma gratidão para contar teus prodígios. Então, os cantos de gratidão, a música, o louvor, Asaf define muito bem. Vocês sabem, todo estudioso da Bíblia sabe quem é Asaf. Asaf foi um grande músico e participou de toda a vida de Davi, e ele que comandava toda a adoração no templo. Davi estabeleceu a adoração em 1 Crônicas 25, com todo tipo de instrumento musical. Quando eu vejo o programa de Jeová, com toda aquela diversificação, de instrumentos musicais, eu me lembro que precisamos levar a adoração à cidade. Mas para isso, primeiro nós precisamos ser julgados, que é o que nós estamos ensinando hoje. Então, Asaf vai descrever o julgamento de Israel por Adonai no Salmo 50. Adonai é o salmo que nós estamos orando aí há dias, porque nós já vamos entrar no sacrifício de agradecimento. Então, Asaf, Adonai ali pela boca de Asaf convoca os céus e a terra para julgar o seu povo. Por que ele vai julgar? Quer ver? Olha aí no Salmo 50. Porque nós precisamos entender o que Adonai está exigindo de nós, para nós fazermos o dever de casa bem feito. Você vê do versículo 1 ao versículo 7 aqui, Asaf vai dizer, o Elohim poderoso, o Eterno fala e chama a terra do nascer do sol até o seu ocaso. Ele vai convocar o universo. De Sião, perfeita em formosura, resplandece Elohim. O nosso Elohim vem e não se calará. Adiante dele um fogo consome e grande tormenta ao redor dele. Ele chama os altos céus e a terra para julgar o seu povo. Congregai os meus santos, aqueles que fizeram comigo uma aliança com sacrifícios. Essa aliança com sacrifícios são as orações diárias, são os sacrifícios mensais, o Rosh Hashanah, são os sacrifícios anuais que nós vamos celebrar a Páscoa daqui a um mês, praticamente. Esses são os seus santos que fazem esses sacrifícios, mas você vai ver que o sacrifício de agradecimento vai além desses aí. Nós não podemos nos contentar apenas com o serviço que faz a casa. Tá todo mundo aqui, vira para cá, Bia, essa cadeira, para olhar bem para mim, Lia. Vira bem essa cadeira, podem virar assim para cá. Eu quero vocês olhando. Tá faltando mais quem, Levi, aqui de vocês? Tem que ter os que já fizeram bar mitzvah, adolescentes, músicos, precisam estar todos atentos aí a esse sacrifício de agradecimento, porque vai falar diretamente conosco. Então, ele vai chegar no Salmo, ele vem de 1 até ao versículo 7. Ouve, povo meu, e eu falarei a Israel, e Elohim, o teu Elohim, testemunharei contra ti. Olha o que ele está dizendo. Eu não te repreendo pelos teus sacrifícios diários, mensais e nem anuais. Não é por esse sacrifício que eu te repreendo, não. Que ele está falando aqui, ele diz, que estão de contínuo perante mim. Da tua casa eu não aceitarei novilhos, nem bodes dos teus currais. Aí você vai ver que o bode é simbolizado pelo carneiro, que está escrito em algumas traduções, e ele era um animal. Por que o bode? Porque ele é um animal muito forte, e ele é um animal que fazia parte do sacrifício pacífico. Sacrifício pacífico são os sacrifícios de agradecimento. Aí você vai ver que Adonai vai se referir aqui ao bode outra vez,
No versículo 10, eu acho. Deixa eu ver. Não, no versículo 13. Ele diz, ó, como carne de touros ou bebo sangue de bodes, está falando de líderes. Porque ele é o animal que comanda o rebanho. Ele é o animal que vai à frente. Ele é forte. Ele é capaz. Então o bode é um animal do sacrifício, oferecido nos sacrifícios pacíficos, praticamente. Então, está falando aqui que eu não bebo sangue dos seus pastores, nem dos seus líderes, dos seus governantes, eu não bebo. Não adianta ele dar, o ministrante, o pastor, o governante, dar todo o seu sangue, que Adonai não vai bebê-lo, toda a sua vida, se ele não tiver no coração, se ele não for voluntário e com um coração agradecido, nedive leve. Não adianta. Que ali na Paraxá, a oferta, primeira coisa que ele faz, ele quer um coração voluntário para trazer a oferta. Não adianta, Adonai não vai beber o sangue desses líderes. O bode aqui está falando dos líderes. Mesmo que ele dê o sangue dele, não adianta. Ele também, o próprio líder, terá que entender sobre agradecimento. Olha aqui o salmo que nós estamos orando. Olha para você ver o versículo 14 do salmo. Eu tenho aqui, eu trouxe aqui as traduções de André Chourac, do Salmo 50, que ela é demais, irmãos. Ela é demais. Olha o versículo 14. Sacrifica para Elohim o agradecimento. Cumpre todos os teus votos ao Supremo. Sacrifica o agradecimento, porque você vai ter que conhecer a legislação da Torá sobre sacrifício de agradecimento. Que não é simplesmente aparecer e fazer um grande louvor aqui. Não é. Nem dos líderes, nem dos adolescentes, nem dos jovens, nem de ninguém, porque ele não vai aceitar. Sacrifício de... Aqui, ó. Sacrifica para Elohim o agradecimento. Aqui na minha tradução tá, oferece a Elohim sacrifício de louvor, paga ao Altíssimo os teus votos. Isso aqui são atos de agradecimento, mas com a participação do sacrifício de agradecimento. Olha o que ele vai dizer. Depois ele começa a dizer assim, ó, depois do 14. Chama-me no dia da aflição e eu te trarei à tona e tu me glorificarás. Elohim diz ao criminoso, para que contar minhas torás, leis, e levar meu pacto em tua boca? Tu odeias a disciplina. Tu estás aqui na casa, mas não aceita disciplina. Lanças minhas palavras para trás de ti. Lanças as minhas palavras para trás de ti. Olha aqui. Se vês um ladrão, corres com ele. Tua parte está com os adúlteros. Aprova, concorda com quem é contra Elohim. Ninguém está mandando você sair brigando com as pessoas que não concordam com a palavra e nem com Elohim. Não. Mas você não pode ser um com ele. Você não tem condições. Como podem viver dois juntos se não pensam da mesma maneira? É Amós que diz isso, capítulo 3. Pode andar dois juntos. Como? Mas você, quando cala a sua boca e consente, se você não pode falar, sai de perto. Se retira. Para não arranjar confusão e nem briga com os outros, mas você não pode consentir com um ladrão. Teve uma pessoa aqui que vem de vez em quando aqui na casa. Ela passa aqui de vez em quando. Então ela chegou para mim e falou assim, pastora Sandra, eu vou contar essa história dela comigo. Pastora Sandra, eu nunca dei muita palha, muita atenção às suas palavras. Eu vim aqui, mas não dava atenção. Até que você deixou de pintar o cabelo. Falei, é? Até que eu deixei de pintar o cabelo. Porque agora você está agradando a Adonai. Falei, irmã, como é que você é religiosa?
Eu não estou te falando de religião. Eu vou te falar de uma Torá que te traz vida. E vida em abundância. Eu não estou falando de coisas físicas, eu estou falando de questões espirituais. Espirituais, não dava crédito àquilo que eu falava. Mas o assunto mudou. E ela disse assim, eu não vou vir aqui dar umas 3, 4 semanas, porque eu vou para o sítio da minha irmã. Eu falei, não, eu vou para o sítio. Eu falei, você tem sítio? Esses assuntos normais. Não, é da minha irmã. A minha irmã, aí ela abre o jogo, quem é a irmã dela. Eu estou contando isso para você saber o que é consentir. Você está tirando proveito quando você consente com alguém que é ladrão. Aí ela disse assim, minha irmã abre uma firma, fecha uma firma. Na hora que ela não dá certo, ela fecha e fica devendo a todo mundo, espera expirar aí o prazo de dívida e pronto, ela sai livre daquilo ali. A mesma coisa com o sítio. Eu tenho que ir para lá para tomar conta do sítio. Falei, você então ficou tão admirada que eu deixei de pintar o cabelo e você passou a crer naquilo que eu falava, mas você pode consentir com um ladrão. Sua irmã é de sangue, mas é ladra. E você consente? Você está tirando proveito de alguma coisa de ter que ficar lá. Isso são os desejos não confessados. Que compactua. É isso que Asaf está falando aqui. É isso que ele está dizendo. Você concorda com os adúlteros? Olha o que ele continua dizendo. Envias tua boca à infidelidade, unes tua língua ao embuste, tomas assento contra teu irmão e falas contra o filho de tua mãe, espalhas a difamação. Isso tu fizesse e eu me calei. Imaginasse que eu fosse como tu. Admoesto-te e ponho isso sob os teus olhos. Discerni, portanto, isto, esquecidos de Adonai. Que eu não lacere sem Salvador. Esses são os que esquecem de Adonai e que são lacerados. Lacerar é reduzir alguém a pedaços. Sem salvação. Sem salvação. Aí ele diz, o sacrificador do agradecimento me glorifica. Aí você diz, pastor, ele repreendeu o sacrifício aqui, porque ele quer além dos rituais, irmãos. Ele quer um coração puro. É aquilo que a Torá está nos ensinando, voluntário, um espírito reto e atos retos, ações retas. Sermos verdadeiros e transparentes. Aí ele vai dizer aqui, o sacrificador de agradecimento, versículo 23. Aquele que sacrifica de agradecimento me glorifica. E ele se põe na estrada. Você pode dar assistência a quem você quiser. Quiser não, que Adonai mandar. O espírita, o doente. Você não vai pegar nenhuma daquelas enfermidades. Você pode dar assistência. Com cuidado, lógico. Você não vai pegar nada. Porque Adonai vai te assistir. Vai te cobrir. Porque você se coloca na estrada para levar vida a outras pessoas. Levar vida. Adonai chama. Ninguém tem um programa chamado Derrova. Ninguém. A Associação Aleph Bet tem. Ninguém tem. Ninguém tem. Ninguém. Procure aí com a lupa e vá procurar quem tem um programa Derrova. Tem 4 anos que ele está falando isso, esperando por nós, para que nós mudemos o nosso comportamento e sacrifiquemos o agradecimento. Sejamos gratos a Adonai por isso que nós conhecemos. Estamos vendo com os nossos olhos físicos acontecer. É isso que ele está falando. É isso que Adonai está nos chamando ao sacrifício de agradecimento. Por isso que eu tive que olhar o sacrifício de agradecimento. E olhar com o olhar de Adonai, o que ele está nos ensinando, e o que o Eterno espera de nós é uma gratidão de coração e de verdade nos atos. A religião, irmãos, às vezes eu fico olhando a religião ensinada pela televisão.
A religião é religião, ensinada pelos templos. Eu fico, às vezes eu paro. Você muda de canal, você vê o Universal. Você muda de canal, você vê um outro aí falando na televisão. São as religiões ensinadas nos templos. Elas são misticismo e superstição. Não tem ninguém ali ensinando que deve morrer a nossa natureza carnal. Não tem ninguém ensinando, porque isso não é fácil. Tem que morrer primeiro quem ensina. Para que eles possam aprender, para que ele possa aprender, para que todos nós possamos aprender. Tem que morrer quem ensina primeiro. Primeiro teve que morrer Davi, a natureza carnal. Davi teve que agradecer a Deus por tudo que ele passou. Por ele ter sido perdoado, por ele infringir a Torá em quase todos os mandamentos. E aí ele pôde organizar o canto no templo. As religiões ensinadas são superstições a serviço de interesses inconfessáveis. É neguinho que quer ter uma fazenda, muito gado. Ele tem gado, ele não tem ovelha, é gado. Boi dá dinheiro. Meu pai dizia para mim, só o berro do boi que se perde. Só o berro do boi, porque até o estrume dele se aproveita para colocar nas plantas. Então, são os famosos interesses inconfessáveis. Aí vai lá e prega, e bota sal grosso, e o povo passa por cima, e leva flor. E tem gente aqui ouvindo os cantos dessas pessoas. Cheios de interesses. Interesse no dinheiro, interesse na riqueza. São líderes desta forma. Vocês não têm líderes assim. Vocês não têm líderes assim. Nós temos a Aleph aqui agora, usando, nós estamos dividindo com a FAMES e com a comunidade esse espaço. Alguém aqui está recebendo algum salário para isso? A casa está sendo paga. Vocês sabem quantas igrejas aí recebem por abrigar uma escola desse tamanhozinha? Vocês sabem? É 40, 50 mil da prefeitura por mês. Vocês sabem quanto nós recebemos? Nós estamos pagando para oferecer-lhes o local. Isso aqui, ó, são as religiões supersticiosas. Por que eu vou ficar com esse espaço? Nós vamos ficar com esse espaço ocioso a semana inteira. Ocioso. Sem dividir com os outros. Então vocês estão aprendendo a dividir o que vocês têm. Olha que o que vocês têm aqui é precioso, precioso e precioso. E recebendo com toda alegria, com toda honra, cada um deles. Vocês sabem o que é superstição? É um sentimento é um desvio de sentimento de temor a Deus. A pessoa deixa de temer a Deus. A superstição é um desvio do sentimento de temor a Deus. Ela para de ter temor a Deus e ela faz todas as loucuras que o ímpio faz. Todas as loucuras que o ímpio faz, ela passa a fazer. Por isso que é um sentimento de um desvio de temor a Deus e a sua palavra. Quando ele é ignorante contra a palavra, ninguém aqui é ignorante contra a palavra. E nem esses que estão ensinando superstição aos outros são ignorantes. Eles têm interesses. Superstição é aquilo que empresta caráter sagrado àquilo que não é sagrado. Quando você liga a televisão, está lá a pessoa dizendo, eu fui curada do fígado. Meu fígado foi trocado e eu ganhei um fígado novo. Porque sim, Satanás também cura. Você não encontra ninguém ensinando a guardar o sábado. Muito poucos. Você não encontra. Eu estou falando das religiões com suas superstições. E você quer entrar na mesma linha deles? Quer aprender da mesma forma? Não quer aprender dar e dar e dar e dar e dar?
Ofertar e ofertar e ofertar. E ter uma vida de ofertas. É isso que é a paraxá dessa semana, gente. É isso aí. Eles dão caráter sagrado a práticas completamente destituídas de qualquer princípio da Torá. Completamente. O supersticioso, ele finge respeitar a Torá. O Salmo de Davi, no Salmo 19, que foi da paraxá da semana passada, ele diz assim: o temor do Eterno é limpo, ele permanece para sempre. O supersticioso, ele tem um desvio de sentimento de temor. É o contrário disso. O Salmo 119, no versículo 10, é lindo. O temor do Eterno é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos que obedecem aos seus preceitos. Diz a Bíblia, todos os seus preceitos. O seu louvor permanece para sempre. Não é esse louvor que vão lá uma vez no ano. Acho nem sei se já aconteceu. Lá na Praia da Costa tem todo ano aquela bobagem ali, me perdoe quem os faz. Jesus, vida, verão. Que monopoliza vidas e vidas e vidas, e vocês ficam cantando as músicas deles. Eu sei que tem gente aqui que ouve e canta. Se ouvir você cantando, eu vou dizer: você não entendeu nada até hoje. Ah, mas eu não tenho outra coisa para ouvir, eu vou ouvir. Você não entendeu nada até agora. Não entendeu. Porque você fica emprestando o seu ouvido para criações de alma. Alma ferida, construiu a música. Vai cantar a palavra que não tem margem de erro nenhum. É a palavra sagrada de Adonai. Não perca seu tempo. Eu estou falando para louvor, para o povo que ama louvar. Eu estou falando para todos nós. Então você vai ver que Asaf, quando ele exerce o comando da adoração no templo, ele já passou por todo o entendimento de Levítico 3 e Levítico 7 sobre os sacrifícios das pacificações. Agora ele já sabe sacrificar o agradecimento. Asaf era o quê? Regente? Meu filho, se ele é regente, se é tocador, regente acho que toca todos os instrumentos. Então ele era um super bambambam na música. Mas primeiro ele aprendeu a sacrificar. E eu vou te ensinar o que é sacrificar, se você não sabe. Agora mesmo, não é? Irmãos, o nosso serviço ao Eterno, primeiro nós temos que renunciar ao mal. E renunciar ao mal e reconhecer o Eterno. Segundo, eu tenho que suportar o julgamento de Adonai. Julga-me, Adonai, é o salmo da paraxá. A alma desligada da escravidão da carne se consagra a Adonai. O que é a escravidão da carne? Você olha para uma mulher que gosta de bolsas e sapatos e roupas bonitas e todas estas coisas. Ela se vende, muitas delas, na prostituição para ter uma bolsa de marca. Isso é prisão da carne. A pessoa liberta estou falando só das mulheres, de nós. Estou falando dos homens não, que os homens hoje estão piores, muito piores. Eles são todos desenhados, cabelos para cima, enfeitados de brincos horrorosos. Tem uns que parecem bichos. É assim. Então, mas as mulheres são assim. Isso é prisão da carne. A carne está presa a esses desejos. Quando a pessoa se desliga da escravidão, ela então vai se consagrar a Adonai. Qual a escravidão que você está preso na carne? É o dinheiro? É o seu filho? É a que você está preso? Se desliga para adorar Adonai, para se consagrar a Adonai. Foi isso que Asaf entendeu. Por isso que ele pôde ser o regente que ele foi, ou o músico, ou o escritor, não sei o que ele foi. Deve ter sido muita coisa, né? Muito grande. Então, seu serviço a Adonai
ele não está residindo na magia do rito, mas na justiça do amor. Você não se contenta só com o ritual. Você vai entrar para a justiça e para o amor. Você vai entrar para a justiça e para o amor. Vamos agora lá na Torá. Vamos à Torá. Em Levítico capítulo 3, que você vai encontrar ali. Você vai encontrar em Levítico, primeiro vamos a Levítico 7, não 3. Que eu vou pegar um versículo de Levítico 7. O versículo 11 de Levítico 7. O sacrifício das pacificações. Eis a Torá do sacrifício, diz aqui, ó. Eis a Torá, na nossa tradução, das ofertas pacíficas que alguém pode oferecer ao Eterno. Eis a Torá do sacrifício de pacificações que ele apresentará a Adonai. Sacrifício de pacificações. O significado da palavra pacificações no hebraico é shelamins. Shelamins no hebraico. O significado da palavra no hebraico é extremamente rico para as nossas traduções tão simples. A tradição hebraica considera a palavra como derivada de shalom, paz, shalom, 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 paz, prosperidade, saúde, vigor, tudo isso é shalom. Então, a Torá é muito rica para traduzir apenas como paz, tem algo muito mais. É isso que a Torá diz. Principalmente a Torá das relações entre o homem e Adonai, e entre o homem e outro homem, um amigo a outro amigo. Então, essas relações, a Torá vai fazer, então, vai criar uma legislação, que você vai ver aqui, ó. Alguns comentaristas reconhecem a ideia de pagamento, quando você vai fazer paz com Adonai, por exemplo, você paga uma quantia. Alguns comentaristas. O sacrifício de pacificação, ele faz parte do serviço familiar. Depois de ter sido apresentadas as gorduras do animal sobre o altar e dado o peito e os jarretes aos sacerdotes, o fiel come o sacrifício com a sua família e amigos. Isso que eu estou falando está em Levítico 3, do versículo 1 ao versículo 17. Trata-se só da separação da vítima e da apresentação da vítima ao altar, lá em Levítico 3. Você vai lidar ali com a apresentação da vítima ao altar. Levítico 3. Esse é o sacrifício. Como você vai se apresentar ao altar? Para você desfazer as suas faltas e apresentar um sacrifício de agradecimento. Então você vai lá comigo no Levítico, vai aqui no Levítico 3, agora. Levítico 3. Olha só como diz o Levítico 3. Se a oferta de alguém for sacrifício pacífico, shelamins, se o fizer de gado, seja macho ou fêmea, oferecê-lo-á sem defeito diante do Eterno. O apresentará intacto, sem defeito, Adonai. Começa a legislação aí. E quem é esse apresentador? É você mesmo. Sou eu mesmo. Intacto. Intacto quer dizer, disse de um animal que nada se tocou nele. O sacrifício tem que ser sem defeito, não é isso aí? Oferecer lá sem defeito na nossa tradução. Aqui diz intacto. Veja o versículo 6. Se a sua oferta for sacrifício pacífico ao Eterno, for de gado miúdo, seja macho ou fêmea, ele o apresentará sem defeito. Ora, pastora, olha o 9. Do sacrifício da oferta pacífica, trará o Eterno por oferta queimada a sua gordura, a cauda toda, a qual tirará do espinhaço, e a gordura que cobre a fressura, sim, toda a gordura que está sobre ela. A tripla repetição da palavra intacto, ou seja, sem defeito, vamos melhor assim dizer.
vai determinar que o animal precisa ser puro, irrepreensível, e fala de uma urgência em entender isso. Como eu, sendo o animal que vou apresentar-me diante do Eterno, eu preciso me apresentar puro, sem defeito, irrepreensível. Disse do animal a ser sacrificado, que sobe ao altar e vai levar até o altar os sacrifícios, para que o sacrifício suba a Adonai. E o homem sobe ao altar do sacrifício para oferecer o quê? Uma oferta. Para quê? Para a absolvição das faltas. Então, preste atenção, não durma não, você vai ficar acordado. O homem, então você vai ver que ele é um corban no hebraico, ele vai oferecer esse corban, esta oferta a Elohim que ele ama. Há no homem uma necessidade de manifestar o seu amor, sua devoção, ser consagrado, consagrar os seus bens preciosos a Elohim que ele ama e a quem ele aspira receber as bênçãos e as graças. O presente é, portanto, uma manifestação concreta do amor. O seu relacionamento e meu de sacrifício tem que ser puro e irrepreensível numa manifestação de amor, carregada de amor, de pureza. Não merece aquilo que não merece censura, que não há nada que repreender quanto à sua conduta. Que sacrifício é esse, pastora, que você está falando que eu tenho que oferecer? Oração, mas não essa oração aqui, ó, que é feita aqui, o ritual que é feito aqui de manhã e de tarde, que você vem aqui, eu nunca vi um adolescente desse abrir a boca para orar. Eu quero ver, na hora que eles estiverem apertados, se eles não vão abrir a boca para orar aqui e em casa. Primeira posição para sacrificar, oração. Não basta essa oração feita aqui, não basta. É mais que Adonai está exigindo. É mais que Adonai está exigindo. E a meditação? Você tem costume de ler um texto todo e depois interpretá-lo direitinho e apresentá-lo para a sua vida? Pois precisa começar a fazer. Vocês precisam colocá-los aqui na frente e colocá-los lendo a Bíblia. Vocês estão perdendo o maior tempo de de não colocá-los em atividade. Tem que colocar para aprender meditação. Meditação você vai fazer entronizar em você primeiro uma verdade. É isso que é meditação. Pastora Sandra nunca se apresenta aqui sem antes passar madrugadas, olhando a palavra para ela trazer para ela e depois para vocês. Vocês têm hábito dessa meditação ou vocês têm hábito de dormir só? E se ficam a madrugada sem dormir, quase morre de reclamar. Isso é meditação. O sacrifício que você tem que fazer chama oração, meditação. Irmãos, na meditação é pensar para executar, projetar a execução de uma obra. Quem é que veio aqui trazendo um projeto para a Aleph, para a aplicação do programa de Rovan lá no... Ninguém. Porque vocês não estão assim sacrificando, ó. Por isso que vocês não estão apresentando nada, nem muito menos os jovens. Olha qual foi a idade que Samuel foi chamado e cumpriu com o papel dele. E vocês não sabem nada. Daqui a pouco saem daqui, vão lá mexer com o espiritismo e dizer, um dia eu ouvi pastora Sandra, ouvi Léo Gama, ouvi Ulisses, ouvi Leonardo Rodrigues falar sobre isso. Nada, deixa para lá, eles são exigentes demais. Agora mesmo, está tudo lá no espiritismo. Servindo aos deuses e os orixás. Eu estou vendo tudo isso nos nossos dias. Os crentes comandando o carnaval. Os judeus comandando o carnaval. Vocês estão achando que eu estou falando demais?
Gente que foi criada dentro da igreja uma vida inteira, mas sem se importar e se santificar. Sem se importar em sacrificar a oração, a meditação, a ascese. O terceiro ponto é a ascese. Olha ali, olha lá, vocês estão ouvindo? A escola de samba cantando? Respeita o meu axé, que eu respeito o teu amém. É isso aí. Se os pais não se levantarem para fazer esses meninos aprenderem a Bíblia, agora mesmo eles estão lá no axé. Sabe por quê? Porque nós vamos tomar a estrada, já tomamos. E nós vamos ter na estrada muitos problemas. Vocês terão que sacrificar, é fazer a ascese. É uma série de exercícios para você. Vocês que são mestres aí nas coisas, eu não sei fazer um curativo. Eu faço a primeira vez, o professor ensina. Eu faço a segunda vez, não fiz certo. Eu faço a terceira vez, não acertei ainda. Às vezes eu tenho que fazer 10, 20 vezes. Isso é ascese. Para aprender. Aí você acha que é com 2 conversinhas que a palavra entra no coração. Não conseguiu memorizar a palavra? Copia na mão, assim. A mão, não é no computador, não, a mão. Você vai ter mais esforço do que no computador. Você vai ver que o sacrifício vai valer a pena. Porque você vai aprender. Agora vocês estão criando os monstros. Vocês estão educando monstros para morder a vocês mesmos. Porque não... Gente, vocês têm que pôr esses meninos para aprender a palavra. Manusear a Bíblia. Pela oração, pela meditação, pela ascese. Não fiz certo. Faz outra vez. Não, isso é ascese. É uma série de exercícios que te levarão ao aperfeiçoamento espiritual. Converse com qualquer rabino que ele vai te falar isso. Você faz 10, 20, 30, 40 vezes até você conseguir. Você não tem disciplina para orar. Começa, você dorme em cima do livro da Bíblia. Não leva a Bíblia para banheiro, não. Banheiro não é lugar de Bíblia. Só se você tiver num grande apuro. Bíblia você senta numa cadeira, num lugar de respeito, com roupa de respeito, não é pelado. Você está diante de Adonai. Tem gente que acha que pode sentar pelado. Gente, só se eu estiver lá no hospital, nas mãos de um médico, que eu tenho que, estou numa cirurgia, que eu vou me apresentar assim diante de Adonai. Vocês têm que mudar a postura de vocês, senão vocês vão para o inferno. Para o inferno. Porque não sabe sacrificar o agradecimento. Não sabe. Não sabem sacrificar o agradecimento. A última coisa é o canto. Você vai cantar de agradecimento, porque você já viveu tudo aquilo ali antes. Você aprendeu o caminho da oração, você aprendeu o caminho da meditação, entronizar uma verdade dentro de você mesmo. Aí você já aprendeu a ascese. Isso é sacrifício. Paulo fala, escrevendo aos Romanos, pedindo pela misericórdia de Adonai, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Elohim, com um comportamento puro e agradável. A cabeça fica cheia de porcaria, pensando em sexo, pensando em casamento. Casamento tem que ser coisa séria, senão não vai viver casado. Vai fazer igual artista de televisão. Vai casar hoje, separar amanhã. E depois todo mundo amiguinho. Isso é Rede Globo, gente. Que é uma impureza das impurezas, imoralidade das imoralidades. Você tem que aprender a separar o que é santo e o que é profano. Aí começa, aqui que está o problema, ó. Aqui que está. Não tem noção de purificação. Então isso é sacrifício.
Aí vai cantar. E o canto vai subir como oferta suave diante de Adonai. Asaf, Davi, Moisés, Jeremias. Todos eles passaram por esse protocolo que está aqui, ó. Isso é um protocolo, que é o serviço que está aqui, que os rabinos falam. É uma conduta reta, sincera. Fazendo assim, eu estou oferecendo um sacrifício puro, intacto diante de Adonai, irrepreensível diante de Adonai, apesar de todas as minhas fraquezas e as suas fraquezas. Nós estamos precisando de mudar a postura. Postura. Olha o Levítico agora. Vai lá no Levítico 7 comigo. Aqui você viu falando sobre tudo que vai ser oferecido no altar. Agora no Levítico 7, você vai ver que o sacrifício, se ele, Levítico 7, versículo 12, se for oferecida em ação de graças, aqui nessa outra tradução diz assim: se ele o apresenta em sinal de gratidão, ele apresenta com o sacrifício de agradecimento. Bolos ázimos misturados com azeite, pães ázimos messiados. O pão, engraçado, que o pão não é misturado com azeite apenas, é messiado. O pão é o Messias. Vai aprender com o Messias, vai sacrificar com o Messias, para que você seja aceito por Adonai. Ele é messiado aqui, ó, com azeite, da sêmula triturada em bolos misturado com azeite. Olha aqui, ó, versículo, capítulo 7 do Levítico. Essa é a legislação da Torá para o sacrifício. Se você apresenta em sinal de agradecimento, ele deve ser assim. Sinal de agradecimento, o sinal é uma prova, é uma demonstração, é um anúncio antecipado que você vai fazer um sacrifício perfeito diante de Adonai. Que você vai aprender a sacrificar. Que você vai aprender a orar. Que você vai aprender a meditar. Que você vai aprender a repetir aquilo que você errou. Eu caí. Você já viu quando você escorrega numa casca de banana? Você foi fazer alguma coisa, escorregou e caiu. Levanta outra vez, pede perdão e continua. E vai fazer aquilo mesmo outra vez. É isso. Isso é o sacrifício. Isso é o sacrifício. O sinal que você encontra na Torá da semana passada, no Êxodo capítulo 21, sinal da orelha, que foi furada, não é? É a marca que ele traz na orelha, é o sinal de agradecimento. Ele começou, então, o sinal de agradecimento é um começo, é um início de uma vida de agradecimento com Adonai. Ele antecipa-se. O ato gratuito do amor é o sinal de agradecimento. O adorador anuncia seu compromisso, por quê? Por que ele vai anunciar? Porque ele agradece a Adonai após ter escapado de um perigo. Escapado de um perigo. A pessoa corre grandes riscos. Então, recebeu algo muito prejudicial, pernicioso, nocivo. Exemplo, eu fui livre do criminoso. O criminoso estava com a arma para cima de mim, eu fui livre. Então eu vou fazer um agradecimento. Eu vou orar. Eu vou meditar. Eu vou entronizar a palavra, a virtude do Eterno interiormente. É isso. É isso que o sacrificador de agradecimento vai fazer. Ele agradece por ter sido preservado. Paulo diz assim, ó, escrevendo a 1 Coríntios no capítulo 15, as más companhias corrompem os bons costumes. Adolescentes, ouçam, as más companhias corrompem os bons costumes. Se você aprendeu a fazer direito com o seu pai, se arranja um amigo que é atrapalhado, que faz tudo o contrário que seu pai te ensinou, ele é um criminoso junto com você. O que vai acontecer? Você se viu livre dele, você vai agradecer a Adonai.
Eu estava correndo perigo, mas agora eu vou agradecer. Porque eu fui livre. Fui livre. Quantas vezes a gente faz isso? Quantas vezes nós fazemos isso? Agora, o terceiro item que eu preciso agradecer é quando eu tomo a estrada para uma viagem perigosa. A nossa viagem para casa é perigosa. Para retornar para Jerusalém é perigosa. No caminho eu tenho animais ferozes, eu tenho trem-bala, eu tenho carros, eu estou a pé muitas vezes, e eu vou ter que vencer todas estas coisas. É ou não é perigo? Muito perigo. Eu preciso então, antes de tomar a estrada, fazer uma coisa. O que fez o patriarca Jacó? Vamos lá. O patriarca, ele não exprime dúvida, pastora Sandra também. Não há dúvida no meu coração. Capítulo 28 do Gênesis. É falar sobre o patriarca Jacó. Eu não tenho nenhuma dúvida que nós temos que tomar a estrada. Que nós vamos conviver com todo tipo de pessoas e de coisas e problemas. Eu não tenho dúvida. Mas eu temo as provações. Eu temo as provações. Eu temo as provas que Adonai vai nos fazer passar. Para isso nós precisamos fazer uma coisa: imitar os patriarcas. Quando eles tiveram que tomar a estrada voltando para casa. Voltando para casa. Olha aqui no capítulo 28 do Gênesis. Versículo 18. Deixa eu chegar lá. Jacó levanta cedo. Ele acabou de ter uma experiência. Era óbvio que Adonai era com ele. Ele teve uma experiência tremenda com ele. Pela manhã ele pega a pedra. Olha aqui, ó. Que tinha posto por travesseiro, diz a minha tradução. Ele pôs como guisa de cabeceira, faz dela uma estela e derrama óleo sobre a sua cabeça. A estela no hebraico é um monólito erigido para comemorar um importante acontecimento. Qual foi o importante acontecimento aqui? Ele teve um encontro com Adonai. Ele vê Adonai lá em cima na escada, os anjos descendo e subindo e falando com ele. Ele teve uma tremenda experiência. Ele, olha só, o versículo 19. Como fez a mesma coisa, fez Josué, que pega uma pedra e põe ali para concluir aquele pacto que ele vai fazer com Adonai. Moisés também fez, mas futuramente foi proibido levantar esses monólitos por causa da idolatria. A Bíblia proíbe. Levítico capítulo 26 fala claramente sobre essas proibições. Mas aqui Jacó vai fazer numa beleza sem igual. Veja aí para você ver comigo o versículo seguinte, versículo 20. Fez também Jacó um voto dizendo: se Elohim for comigo e me guardar nesta viagem, o que é que ele vai fazer? Ele vai guardar em quê? Na viagem que ele vai empreender. Que hora faço e me der pão para comer, ó, o pão meciado, e vestes para vestir, para que eu não me encontre nu, e eu em paz voltar à casa de meu pai. O Eterno será o meu Elohim, e esta pedra que tenho posto como coluna será a casa de Elohim, e de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Olha bem, ele vai dar o dízimo de uma parte apenas? Ele vai dar o dízimo de 10% apenas? Ou ele vai dar o dízimo de tudo para ele ter segurança na estrada? Ele dá tudo, ele oferta tudo. Vocês se lembram o dia que vocês viram o presidente da Cirela falando aqui? Vocês viram? Ele disse: meus filhos que não me deixou ficar só com 10%, e o restante eu dar para a obra. Meus filhos que não deixaram. Eu dei 60% e fiquei com 40%. Jacó deu tudo. Abraão vai dar tudo para ter segurança no empreendimento que ele vai tomar. Nós já tomamos a estrada para restaurar o Centro Cultural Aleph Bet Majestic, antigo Hotel Majestic. Ali nós temos uma concessão do Estado,
O prédio não é nosso, é do Estado. E nós estamos trabalhando e orando grandemente para terminarmos tudo isso. Então, o que está acontecendo? Nós tomamos a estrada. Nós vamos conviver com o corrupto, com o adorador de Iemanjá. Nós vamos conviver com o padre. Nós vamos conviver com o feiticeiro. Nós vamos conviver com o homem bom e simples, com o outro ganancioso, e nós vamos tomar a estrada. Mas eu tenho que dar tudo. Eu tenho que dar tudo. Tudo é de mim. É do meu tempo, é dos meus recursos. Ele dá tudo. Olha aqui, ó. E tudo o que me deres, certamente te darei o dízimo. Porque o dízimo mais tarde ele vai ser legislado, irmãos. Mais tarde. O dízimo vai ser legislado só daquilo que você plantar. E 10% daquilo que você planta. Os patriarcas, para ter segurança na estrada, eles apresentaram tudo. Olha o Egito. Vai lá para você ver. O Egito vai fazer promessas. Vai lá em Isaías capítulo 19. Vai lá. Adonai nos mandou ir lá para a fronteira do Egito. O Egito se mostrará leal. Se você não se mostrar leal, o ímpio vai se mostrar leal a Adonai. Está ouvindo? Se você não for leal, ele vai levantar um ímpio que vai se mostrar leal. Se vocês jovens que podem se arrepender dos seus pecados e aprender a Bíblia, se vocês não se mostrarem leal, o Egito será leal. Aqui, lê aqui. Ele vai fazer votos, vai sacrificar a Adonai. Versículo 18. Naquele tempo haverá 5 cidades na terra do Egito que falarão a língua de Canaã, falarão o hebreu e farão juramento ao Eterno dos Exércitos. Jurarão, farão votos, se entregarão ao Eterno. Uma delas se chamará cidade de destruição, ou cidade do sol. Naquele tempo o Eterno terá um altar no meio da terra do Egito. Esse altar que nós estamos falando que vai receber o sacrifício do ímpio. Vocês demorem a entender isso, que Adonai vai lacerar vocês. Dividir ao meio. Demorem a entender isso. Demorem. Olha aqui. Um monumento ao Eterno na sua fronteira. Servirá de sinal, de testemunho ao Eterno dos Exércitos na terra do Egito. Quando clamarem ao Eterno por causa dos opressores, Ele lhes enviará um Salvador e um defensor que os livrará. O Eterno se dará a conhecer ao Egito. Gente, dá vontade de gritar, sair gritando e chorando. O povo de Deus vai ficar para trás se não fizer. É só isso. Vai ficar para trás se ficar nessa moleza e nessa sonolência, se vestindo de trapo. O Egito vai fazer. Isso aí, Léo. Todo o ouro, prata, bronze é oriundo da oferta que os egípcios dão para que Israel carregue no deserto. Vocês estão achando que vocês vão lá conviver com isso tudo e que eles não vão se voltar para Adonai? Incrédulos vocês são. Porque aqui o profeta está dizendo, sou eu que estou dizendo, não, é a Bíblia quem está dizendo. Porque você se sente o bambambam do bambambam, porque você crê ou porque você está aqui dentro dessa casa. Olha aqui. Olha, continue. Eles o adorarão com sacrifícios e com presentes e com ofertas. Terumá, ofertas. Eles adorarão Adonai com ofertas. Farão votos ao Eterno e cumprirão os votos. Você já votou alguma coisa, Adonai? Já? A hora que votar, cumpre. É obrigação sua cumprir o que você votou. Se você não sabe. É obrigação. É Torá, cumprir o que votou. Cumprir o que votou.
E eles cumprirão. Os ímpios ferirá o Eterno aos egípcios com a praga, ele os ferirá e os curará. Eles retornarão ao Eterno e ele lhes ouvirá as orações e os curará. Naquele dia haverá estrada do Egito até a Síria. Os assírios virão ao Egito. Os egípcios irão à Síria. Os egípcios adorarão com os assírios ao Eterno. Naquele dia Israel será o terceiro com os egípcios. E os assírios uma bênção no meio da terra. O Eterno dos exércitos os abençoará, dizendo: bendito seja o Egito, meu povo. A Síria, obra das minhas mãos. Israel, a minha herança. O Egito se mostrará leal. Por isso que ele te põe na estrada, meu irmão. Por isso que ele te põe na estrada. Dê tudo que você tem para servir a Adonai, para sacrificar a Adonai. Vale a pena você começar a orar. Vale a pena você aprender a meditação, isso é sacrifício. Vale a pena você fazer os exercícios para aprender. Vale a pena você cantar. Aí você pode cantar. Aí o canto subirá. Aí o canto subirá. Você verá, né? Jacó vota um voto, igualzinho o Egito vai fazer. Ele vota, faz um juramento. Se Elohim está comigo, se ele me guardar nesta estrada que eu vou tomar, no caminho que eu sigo, dando-me pão para comer e roupa para vestir, ele diz: eu darei tudo. Eu darei tudo. 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 Jacó prometeu: eu pagarei o dízimo a ti. Mas de tudo. Você verá que Abraão faz a mesma coisa. Irmãos, olha para você ver aqui em Gênesis 14. Vá lá comigo para nós aprendermos a Torá, como os patriarcas faziam. Eles criam que Adonai pode transformar e levar as pessoas ao arrependimento de pecados. Olha só. Olha aqui no capítulo 14. Olha o versículo 18 até o 20. Então Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Elohim Altíssimo. Abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra. Bendito seja o Elohim Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Então Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Não existia legislação de dízimo aqui. Só foi existir lá em Levítico, lá em Números capítulo 18, lá em Deuteronômio capítulo 16, que foi existir legislação de dízimo. Aqui não tinha. Porque eles deram tudo, 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 tudo eles deram. O dízimo se tornou e é uma obrigação legislada no Levítico, no Números e no Deuteronômio. Conclusão: nós retornamos apenas com o que é necessário para sobrevivermos. Fala, Marcos. Não, Marcos. Não vamos entrar nesse assunto agora. Tá, uma hora eu te explico, mas agora, meu amor, deixa nós acabarmos, já estamos encerrando. Vamos lá em 1 Timóteo capítulo 6, para você ver que nós retornamos apenas com aquilo que nós necessitamos para a sobrevivência. 1 Timóteo, deixa eu achar aqui também. 1 Timóteo capítulo 6. Olha só o que Paulo... Agora você entende o que Paulo fala. Ele estava falando de Abraão e ele estava falando de Jacó, que deram tudo, porque nós só precisamos do que nós temos para sobreviver. Me diz o que a pastora Sandra precisa mais do que ela já tem. Precisa mais. Quando esses entendimentos começam a chegar no nosso coração, nós estamos começando a retornar. Nós estamos começando a entender. Olha o que Paulo fala. Paulo entendeu o que fez Abraão, o que fez Jacó,
a legislação do dízimo, a legislação do sacrifício. Ele vai dizer aqui, olha, no versículo 6, a partir do 6, de fato, é grande fonte de lucro a piedade. Piedade é a virtude de servir somente a Elohim com contentamento. Servir a Elohim com contentamento, diz Paulo, porque nada nós trouxemos para este mundo e nada nós podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, as quais submergem os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e traspassaram a si mesmo com muitas dores. Você vê que o fato é ter grande lucro, o contentamento, o serviço a Adonai com contentamento. Porque tudo que você tem, você já se sente satisfeito, você não quer ser rico. Você quer ajudar o outro, você quer compartilhar, você não é egoísta. Então, você vê aqui, tendo, porém, sustento do que nos vestir. Então, você vai ver que, ao tomar a estrada, nós devemos dar o dízimo de tudo para nos proteger, para não nos desviarmos. Eu tinha grande medo disso, sabia? Eu tinha, dona Teresa. Falei, meu Deus, essa congregação vai agora conviver com todo tipo de pessoas. Ela é uma criança. Só vai se desviar se você quiser, porque hoje você sabe. Hoje você sabe o que é sacrifício de agradecimento. Sacrifica o agradecimento. O sacrificador de agradecimento me glorificará. E ele, deixa eu ver, ai, não vejo não. E ele se põe na estrada. Ele se põe na estrada. Ele sacrifica o agradecimento, ele é continuamente agradecido por tudo que ele tem. E ele se põe na estrada. Isso é que você está orando todo dia, Salmo 50. Essa conduta de ir e vir no meio de pessoas que não conhecem ao Eterno. Preocupação nos dá uma forma de lidar com ela, é a conduta no vinho vermelho. É um Shabat de chegar no meio. Esse receio, ele é tão justificado a ponto da Torá criar um sacrifício específico para que o povo de Israel soubesse ir e vir, que é a novilha vermelha. A novilha vermelha ela é instituída quando o exército saía ao combate, mas antes de adentrar as portas do arraial, ele sacrificava, purificava, para depois voltar à convivência no meio do arraial. E isso daí chama-se Shabat Pará, que é o Shabat que encerra o mês de Adar, anunciando a chegada do período sem fermento, que nós estamos há 3 semanas do Shabat Pará, se eu não me engano, porque nós vamos celebrar Purim, depois de Purim já começa a anunciar a retirada do fermento do lar. Então a Torá tem um sacrifício específico para esse temor, de você estar num local, como a senhora falou, com todo tipo de pessoas, mas ele te permite retornar ao seio da unidade por meio de um sacrifício, que é o sacrifício da novilha vermelha, que a gente tem uma paraxá chamada Rukat, né, que a gente estuda todo ano ela para a gente compreender. Então nós temos que conhecer, tomar posturas sérias, que nós precisamos ir, nós não... Isso que eu falei, eu temo, não tenho nenhuma insegurança. Tenho toda certeza e convicção que precisamos tomar a estrada. Mas eu temo as provações que virão, as dificuldades que virão, perdas que virão, e acréscimos grandes de vidas que virão. Essa é uma situação de quem está habituado a viver aqui dentro dessa casa, nesse conforto que nós temos, de não sermos molestados por grandes perigos, por grandes coisas. Não é mais fácil? Mas nós precisamos ir.
E pastora Sandra hoje tem o coração dela agradecida, Adonai, por ter conhecido essas coisas na Torá, por saber que os patriarcas tomaram a mesa, e o salmista e Asaf ali nos orienta no Salmo 50, aquilo que nós precisamos fazer. E os patriarcas também, para que nós possamos ir com segurança, confiando inteiramente em Adonai, sacrificando todo o tempo a Ele, sacrificando o agradecimento, agradecendo por tudo que Ele já nos deu, e hoje nós podemos compartilhar com outros aquilo que Ele nos deu. Que o Eterno seja exaltado através da vida de cada um de nós, e por esta casa, que afoitamente obedece, Eu me lembro, quando nós chegamos aqui nesta casa, que estava muito pior do que o centro cultural, a Gleice ficou aborrecida comigo 3 meses. Ela falou: pastora Sandra é doida, e sair de uma casa que estava lá toda arrumada e vir para cá. Aí ficou embolada, né, dona Teresa? Ficou embolada, não foi comigo. Não criticava, mas ela não critica longe, não, é na minha cara mesmo. E falava. Aí teve um dia que ela decidiu vir aqui, o Eterno moveu no coração dela. Quando dona Teresa pisou ali os escombros aqui, dona Teresa começou a chorar. E ela foi toda quebrantada. Hoje é minha companheira de trabalho, de restauração desta casa, que põe os recursos dela na obra, tudo, não é, minha filha? Tudo que ela tem, que ela pode, ela põe, porque Adonai precisava nos tirar de lá e nos trazer para cá. Agora Ele não está nos tirando daqui, porque aqui é a casa dele, mas Ele está nos levando a fazer um serviço público. Então, que nós tenhamos a coragem e marchemos afoitamente como marchou Israel, saindo do Egito. Você lembra, né, meu filho? Afoitamente, para cumprirmos aquilo que Adonai está nos mandando. Que Ele seja exaltado e glorificado. Que os nossos jovens, que a pastora Sandra pega no pé deles, que aqueles fiquem aqui bem perto da aprendizagem, para que eles não se percam. Que o Eterno abençoe as crianças, os jovens, os adolescentes, todos, os músicos, a cada um de nós, para que tomemos a estrada afoitamente. Que Adonai será conosco. Eu que eu agradeço a Ele, em nome de Yeshua, nosso Mashiach.